1 Timóteo capítulo 1, começando do verso 18, indo até o verso 7 do capítulo 2. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Pai querido, usa esse texto para nos auxiliar no conhecimento da Tua vontade. Usa esse texto para modificar o nosso comportamento, dar-nos uma visão mais ampla do cristianismo que nós praticamos. E abençoa cada vida que está aqui, indo ao mais escondido do ser de cada um, para curar, para sarar, para fortalecer a fé, a boa consciência, o amor de um coração puro, ó Deus, no nome santo de Jesus, amém. Alguns fatos nesta semana, meus irmãos, atraíram muito a nossa atenção. O primeiro fato é que nós já tivemos ex-presidentes brasileiros que foram caçados, ex-presidentes brasileiros que foram indiciados criminalmente. O atual presidente, deixa ele terminar o mandato, a justiça vai atrás dele, porque ele tem processos abertos, mas tem imunidade enquanto presidente. Mas tivemos o fato de que um ex-presidente foi condenado. Os comentaristas a respeito desse assunto entendem que o Brasil está avançando numa democracia. A democracia é jovem, mas esta é uma forma exemplar de tratar questões que infringem a lei. A parte disso, nós tivemos um segundo episódio que eu tomei conhecimento hoje à tarde, que é uma família composta do pai, da mãe, da filha e de um sobrinho no Big 18. E a mídia está polarizando em cima de uma aparência de incesto, ou seja, o pai tendo um affair com a filha e espalhando isso para o Brasil inteiro. Então já surgiram vídeos dizendo, olha, não concorde com isso, não aceite isso de jeito nenhum. Quer dizer, é um discurso absolutamente coerente com o que nós acreditamos.
incesto é pecado. A Bíblia condena o incesto. O fato é que nós não podemos mudar sozinhos a situação. Nós não temos competência, a nossa opinião, alguns de vocês aqui vão defender o ex-presidente, outras pessoas vão atacar o ex-presidente, cada um tem o direito de ter uma opinião própria. Mas nenhum de nós, com a nossa vontade, modifica o quadro. Quem modifica o quadro é justamente o aparelho da justiça brasileira. São as pessoas investidas no poder de julgar a questão e de, dentro dos termos da lei, fazer aquilo que deve ser feito. Qualquer que seja a resolução que o governo tome, deve ser feito de acordo com a lei. Mas se a gente questionar o brasileiro, o que o brasileiro está achando, inclusive dos magistrados, o brasileiro vai dizer: eu não confio mais. Eu não sei você, mas eu estou em dúvida sobre os candidatos à presidência da República. Eu não sei você, mas eu estou em dúvida de que alguns juízes sejam compráveis. Só que isso é minha opinião. E a minha opinião não muda nada. O fato é que, quando nós nos desiludimos com alguma coisa, nós temos a tendência de ficar desesperançados, desmotivados. Por que é que eu vou pagar impostos? Por que que eu vou obedecer à lei? Por que que eu vou fazer coisas que os mandatários exigem? Por que que eu vou votar? Se afinal de contas, tudo que eu fizer não vai dar em nada. Pelo contrário, a corrupção brasileira é enorme, está em toda parte, e é até bem possível que os crentes em Cristo também sejam corruptíveis. Está tudo ruim. Qual é o papel da igreja nessa hora? O que o povo de Deus nessa hora tem que fazer? Qual é a pista da Escritura? Qual é a missão cívica do crente? Esse é o título da mensagem, a missão cívica do crente. O fato é, meus irmãos, que o apóstolo Paulo pode nos ajudar a entender um pouco isso. Nós, sem dúvida alguma, sabemos que a única pessoa que pode transformar o coração humano não está na terra, não é humano, é divino, é o Senhor. O Senhor muda os corações, o Senhor transforma as pessoas, o Senhor lida com as pessoas de maneira que até os piores bandidos são transformados pela graça de Deus. Os perseguidores são transformados em perseguidos. O texto que nós lemos nos ajuda a entender um pouco isso. O apóstolo Paulo está falando com Timóteo, portanto está dando treinamento ao seu filho que é pastor, filho na fé que é pastor, e diz o seguinte: eu te encarrego, Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate, firmado nelas, o bom combate. Daqui a pouco ele vai dizer o que é o bom combate. Mas aqui é necessário que a gente fique pensando que o bom combate é aquela luta legítima diante do trono de Deus. É nosso quebrantamento. Vocês lembram que eu li um pouco antes: ninguém seja sábio aos próprios olhos, teme ao Senhor. Porque a Escritura diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uma pessoa que quer adquirir siso, maturidade, tema ao Senhor. Uma pessoa que quer ter respostas sábias, prudentes, poderosas, tema ao Senhor. Uma pessoa que deseja ser reconhecida por sua competência, tema ao Senhor. O fato é que Paulo tem a preocupação de que Timóteo cuide de duas coisas: combata bem na questão da fé,
E quando ele fala de fé aqui, eu posso pressupor algumas coisas. Fé não é apenas a confiança que Timóteo tem no Senhor. Fé não é apenas crer que Deus existe. Mas do jeito que o apóstolo Paulo ensina aquele pastor, ele está dizendo para aquele pastor cuidar do conjunto de conhecimentos que é a fé. Então, quando eu digo assim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu creio que o Espírito Santo procede de Deus e entrou em minha vida para me convencer do pecado, da justiça e do juízo e me transformar segundo a imagem de Cristo. Esta é a fé salvadora, é a fé que efetivamente está se encorpando e crescendo dentro da gente. Mas o apóstolo Paulo fazia questão de que a fé fosse compreendida também como todas as convicções. É por isso que ele era tão doutrinário, é por isso que ele falou de céu, falou do inferno, falou do Espírito Santo, falou do pecado, falou da glória, falou da ressurreição. Ele queria que Timóteo entendesse, que Timóteo trabalhasse na sua fé, em todos os conceitos. Se alguém lhe perguntar, o que vai acontecer com você depois de morrer? Diz assim, eu vou para o céu, mas não para ficar lá para sempre, porque quando Cristo voltar, eu virei com Ele, e eu habitarei nos novos céus e nova terra. É possível que eu habite na nova terra, e não no céu, porque eu terei um corpo ressuscitado e eu vou precisar de chão. Quando os desenhos animados da minha época, isso faz muitos anos, da minha época, apresentavam o céu, era alguém de camisola, com uma lira de quatro cordas, e dali saíam melodias de Tchaikovsky, eu não sei como é que eles faziam aquilo, voando de nuvem em nuvem. Gente, quem viajou de avião sabe que não dá para confiar numa nuvem, porque você passa por meio dela, através dela. Nós não vamos ser pessoas etéreas, nós vamos ser pessoas físicas, de corpo glorificado, assim como Cristo tem corpo glorificado. Então nós precisamos saber de cada aspecto da doutrina cristã, e isto Paulo também chama de fé. É necessário que a fé seja mantida, é necessário que a doutrina seja adequada. Ele dá um exemplo disso no início do capítulo 1, que ele diz assim, olha, você admoeste, versículo 3, certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina, outra fé, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. E a boa consciência, Paulo diz, olha, gente que tem fé, mas que não tem boa consciência, naufraga. Se nós formos para Tiago, nós vamos nos lembrar bem o que quer dizer isso. Uma pessoa que é apenas ouvinte da palavra, mas não é praticante da palavra, naufraga. Se a gente for olhar as parábolas de Jesus, nós vamos ver que a pessoa semeada num terreno com espinhos é aquele tipo de pessoa que não consegue se desprender do mundo. Então tem um pé na causa, um pé na fé, mas um pé na natureza mundana do mundo, e por essa razão esta pessoa não produz fruto nenhum. Então o apóstolo diz assim, olha, tem duas coisas que você precisa fazer: manter a sua fé, manter o conjunto da sua crença em dia, e você precisa manter a prática da sua fé, o exercício da sua fé. Muito bem. E aí, aparentemente, ele entrega duas pessoas para o diabo, e eu não vou falar sobre isso. Mas vocês imaginem que uma pessoa que naufraga na fé por causa de não usar a boa consciência, está sujeito a ser disciplinado, entregue
nessas condições como Himeneu e Alexandre. Mas eu não quero falar disso, eu quero falar do que vem depois. Diante do quadro da nossa impotência diante das situações, o apóstolo Paulo entra com um assunto novo. Parece que houve uma quebra de parágrafo, uma quebra de assunto. Os pastores aqui podem me ajudar depois. Mas eu estou entendendo que parece que ele muda de assunto, e ao mudar de assunto, ele diz assim: antes de tudo. Quer dizer, vamos começar do começo? Vamos começar do começo? E começar do começo é o seguinte: exorto, e quando ele fala exorto, ele não está dando um palpite, ele está mandando. E ele está dizendo assim: exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Começa aí. A primeira coisa que Timóteo deve prestar atenção é que ele eduque a igreja a orar pela humanidade. Será que tem gente que precisa de oração na Coreia do Norte? Será que tem gente que precisa de oração na Síria, na África, nos países africanos, na América? Será que tem gente que precisa da graça de Deus em todos esses locais? Lá no Japão, na Austrália, na Nova Zelândia? Será que tem gente lá que precisa de Cristo? Será que tem gente lá que poderia saber do amor de Deus por ela? A resposta é claro. Do mesmo jeito que nós fomos alcançados pelo poder de Deus, o que Paulo está mostrando aqui é que é necessário a gente ter uma postura de oração que envolva a intimidade com o Senhor, mas envolva pedidos específicos, envolva pedidos para si e para os outros, envolva súplicas fervorosas por todas as pessoas. Senhor, abençoa o Brasil. Senhor, abençoa a Bolívia, que neste momento está sob perseguição. Senhor, abençoa a América Latina. Senhor, abençoa as Américas. Senhor, abençoa o velho continente, a Ásia, a Oceania. Onde houver gente, abençoa. Eu te imploro. Por que é que Deus, por meio de Paulo, teria dado esse tipo de ordem? Nós vamos encontrar a razão disso um pouco mais adiante. Deus quer que as pessoas o conheçam. Deus quer que as pessoas sejam salvas. O desejo ideal de Deus é que nenhuma criatura se perca. Nós aprendemos na nossa teologia reformada que Deus aplica os méritos de Cristo em quem Ele convoca, em quem Ele chama, em quem Ele predestina. Mas a Escritura mostra com toda claridade que mesmo que o Senhor aplique os efeitos da obra redentora de Cristo no coração de quem crê, o sacrifício que Jesus Cristo fez é eficiente para salvar qualquer pessoa. Existe uma diferença entre a força do sacrifício de Cristo e a decisão de Deus de chamar, de convocar alguns. São duas coisas diferentes. Do ponto de vista do amor de Deus, está escrito em João 3,16, que eu não sei se os irmãos sabem de cor, podem repetir para mim?
Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. A continuação do versículo vai dizer que Deus amou o mundo de tal modo que deu seu Filho unigênito para que aquele que crer seja salvo. Ora, nós encontramos os dois movimentos aí. Mas aqui, o apóstolo Paulo, que sempre é conhecido pelo processo de predestinação, pela doutrina da predestinação, ele diz que Deus ama todos e que quer que todos venham ao conhecimento da verdade. Então, a aspiração do coração divino é que cada pessoa venha a conhecê-lo. Ora, como é que cada pessoa vai conhecer? Se é que vai acontecer isso. De que maneira a igreja entra neste plano de Deus demonstrar o seu amor à humanidade? Pela oração. Quando a igreja se apaixona pela humanidade, quando a igreja percebe os graves problemas da rebeldia da humanidade, quando a igreja olha missionariamente para a humanidade, quando a igreja invoca a Deus, exatamente para implorar pelos seres humanos, ela está sendo instrumento de poder para que o amor de Deus seja conhecido. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: vamos começar por aí. Exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. No versículo 2, ele especifica um pouco mais. Ele diz: eu quero que use a prática mencionada no versículo 1 em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Pronto. Quem é que se acha investido de autoridade? Se nós pensarmos no governo, há uma porção de gente que nos dá ordens. Se nós pensarmos no nosso trabalho, se nós somos empregados e não patrões, nós temos uma porção de gente que nos dá ordens. Se nós, pobres homens casados, nos lembrarmos, as mulheres mandam em nós. Somos subordinados das nossas esposas, não é, Esther? Se nós nos lembrarmos, há uma porção de gente na sociedade, e Deus permitiu que isso acontecesse, porque não há autoridade, diz Paulo, que não venha de Deus. O próprio sentido de autoridade, o próprio sentido de regularidade social, o próprio sentido de fazer com que as pessoas tenham um certo regramento para a convivência pacífica, provém de Deus. E, meus queridos irmãos, a igreja pode orar por gente que está no poder. Goste dessa pessoa ou não goste. Então, do mesmo jeito que eu posso dizer assim: Senhor, abençoa aquele juiz que condenou o ex-presidente. Eu posso orar: Senhor, abençoa o ex-presidente. Que loucura é essa? Eu não posso pedir que Deus abençoe a quem eu gosto e pedir que Deus destrua aquele a quem eu não gosto. A minha parte é fazer orações, súplicas, intercessões e ações de graças pelos que se acham investidos de autoridade. Eu não tenho que discutir isso. Eu tenho que derramar o meu coração e dobrar o joelho e dizer assim: Senhor, a liderança do nosso país está assim, de um jeito que eu não consigo entender e não consigo aceitar, mas o Senhor governa todas as coisas. Transforma o coração dos dirigentes do país.
transforma o coração daqueles que supervisionam a minha empresa, transforma o coração daqueles que dirigem a igreja. Usa da tua graça para abençoar os que estão investidos de autoridade. E isso tudo tem um objetivo. O apóstolo está dizendo assim: olha, eu quero que vocês orem por todos e pelos que estão investidos de autoridade. Para quê? Olhe só a Bíblia, para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para que tenhamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Olha, a sociedade está numa revolução que a gente não compreende, não aceita, tem muita gente trocando os pés pelas mãos, tem muita gente fazendo coisa errada. De acordo com o texto, falta oração da igreja. Usando aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, então, você orou? Então não venha com churumelas. Você pensou no amor de Deus por todas as pessoas? Então não venha com reclamações. Você agiu como povo missionário, povo de Deus? Então não se queixe. Será que isso é verdade? Será que realmente é propósito de Deus que a vida das pessoas possa ter a interferência dele, se a igreja exercitar súplicas, intercessões, orações e ações de graças por todos os homens, por todos os seres humanos e pelos que estão investidos de autoridade? Será que isso é um fato? Será que é possível Deus mudar a nação? Será que é possível Deus mudar a sociedade? Será que é possível Deus repreender o maligno? Será que é possível Deus sustentar e abençoar a humanidade? Ainda que não seja o propósito dele redimi-la integralmente? O que o apóstolo está colocando aqui, queridos irmãos, é isto. É que as pessoas precisam saber que Deus se interessa por elas, não importa onde vivam, e é a igreja que cuida desse expediente. Se nós perguntamos para que Deus quer orações, agora nós temos que perguntar por que Deus quer orações. E a resposta está no versículo 3, você pode ler, por favor? 1, 2, 3. Por que a oração cabe aqui? Por que o povo do Senhor pode orar pela humanidade, orar pelos que estão investidos de autoridade, experimentar uma vida tranquila e mansa com piedade? Porque isto é aceitável, isto é agradável diante do Senhor. Se a gente parasse para perguntar agora: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? O que o Senhor quer de mim? Pelo texto ele diria assim: vá orar. Vá orar por todos. Vá orar pelos presidenciáveis. Vá orar pelos que vão presos. Vá orar por todas as pessoas a fim de que eles saibam que eu queria que eles me conhecessem. Eu queria que eles me amassem. Eu queria que eles tivessem o pleno conhecimento da verdade. Enquanto nós ficamos presos no nosso gueto, meus irmãos, orando só uns pelos outros, não é?
A gente podia trocar de nome, podia se chamar assim, Igreja Presbiteriana de Jundiaí Limitada. Não é para isso que a gente existe. A gente não existe para isso. E nós vamos ver ainda um pouco mais. Quando o apóstolo Paulo diz assim, qual é a verdade que está aqui? Ele diz no verso 4, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual é a verdade? A verdade é esta aqui, há um só Deus. Esta é a verdade. Há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Esta é a verdade. Não há Budas, não há Mahomés, não há Allan Kardec, não há qualquer outro líder mundial religioso, não há nenhuma destas expressões humanas é verdadeira. Não existe outro Deus além do Senhor. Nós repetimos isso nas nossas canções. Mas eu não sei se é tão enfático isso no nosso coração. A gente balbucia que só Deus é o Senhor, mas a gente, de fato, precisa ver se Ele é Senhor todo o tempo. Ninguém humano consegue tomar o lugar de Deus. A verdade é que só Ele é merecedor do louvor humano. Só Ele pode resgatar os humanos. E isto Ele faz pelo seu escolhido, pelo seu mediador. Isso Ele faz somente pelas pessoas que efetivamente Ele escolheu. E Ele escolheu uma só. Jesus Cristo. O fato, queridos irmãos, é que nós precisamos entender que assim como Jesus Cristo se deu a si mesmo em resgate por todos, esse testemunho deve ser dado. Então, quando nós pensamos em como mudar as coisas, não apenas aqui no Brasil, mas fora do Brasil, nós temos que apelar para Deus. Quem muda é Deus. E Deus muda por amor. E Deus muda por sua graça. Mas Deus exige que cada pessoa que se aproxima dEle, creia que Ele existe. Primeiro, creia que Ele é o único Deus. Creia que só Jesus Cristo é o mediador entre Ele e os seres humanos. Não dá para ser diferente. Se nós pensarmos então, e terminando esta reflexão, se nós pensarmos no que a igreja pode fazer até outubro, a igreja pode fixar no seu coração e na sua mente que o caminho é a oração. O caminho é a oração. Não é afiliação de partido, não é lista, não é documento, assim, é oração. A gente até pode entrar em listas, a gente pode participar dos movimentos populares, claro, a gente tem essa liberdade, mas ninguém se iluda, a palavra de Deus está dizendo, antes de tudo, eu exorto vocês, a que busquem a Deus, com orações, com súplicas, com intercessões, com ações de graça, por toda a gente que existe no planeta, quer vocês conheçam, quer vocês não conheçam. E vocês intercedam, supliquem, orem, agradeçam pelas autoridades que estão investidas. Quem vai mudar o coração de todas elas
é o Senhor. Para quê? Para que tenhamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade. Por quê? Porque isto é aceitável diante do Senhor, que deseja que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. E qual é a verdade? Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo por nós. Testemunho que nós devemos dar a todas as pessoas. Essa é a nossa missão. Não é missão meramente espiritual, é missão cívica. Enquanto a população sofre e padece, o povo cristão, embora sofra e padeça, clama ao seu Senhor, sem interrupção. E Deus há de fazer a sua obra. Deus há de fazer a sua obra.